Estamos de volta aí com mais uma edição da Shonen Jump, onde tivemos a estreia em Tóquio de mais um mangá. Vejamos se esse mangá vai fazer sucesso. Temos um mangá que também está se destacando muito bem. Ainda não tem nenhum volume lançado dele, mas tudo indica que as coisas vão dar muito certo. Vou comentar tudo isso nesse vídeo. Deixa seu like, se inscreva e ajude no crescimento do canal. Hello galera, eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje estarei falando sobre a edição de número 3 da revista Shonen Jump. O Mojure ficou na capa como destaque principal. As páginas coloridas tivemos para o Akane Banashi e para um one shot. Mangás novatos temos Tonari no Osoegawa e o de Keiyu Shatoin Kimau. One Piece ele tá ausente nessa edição. O Holy Dragon ele não é ranqueado e o Hunter x Hunter tá em hiato. Nessa edição tivemos no total 15 mangás ranqueados. Então senta que tem algumas coisas aí que a gente vai comentar. Na última posição temos o Haruka's Mount, que vai ser cancelado em algum momento. A 13ª posição já adianto é que é o Wart, também um outro que vai ser cancelado também. Nada foi oficializado ainda, né? Tudo que a gente tem é só especulação mesmo, mas visto aí o histórico, tudo que o mangá vem apresentado, as posições, é quase inegável que esse será o final desses dois mangás. O Rimaten ele tá na 13ª posição, que é um mangá que tá recebendo uma posição baixa, bem diminuído aos poucos, né? Não sei o que a revista tá planejando com isso. Talvez, a hipótese minha, né, que talvez seja porque já que Summer Hats ele tá começando a fazer sucesso, tá ganhando bom destaque. Agora, ele sendo um mangá de romance, né? A Rimaten, que também tem o mesmo gênero, talvez está perdendo um pouquinho de moral da revista, perdendo um pouquinho de oportunidades, já que a revista encontrou alguém que é um pouco melhor em popularidade. Ainda não temos números em vendas nem nada assim do tipo para a gente ter uma ideia melhor sobre isso, mas está tudo indicando que pode ser esse o caso. O Rimaten não está saindo muito bem, pelo menos nessa edição foi esse caso. Vamos ver, acompanhar nas próximas edições para a gente ver se vai ser realmente dessa forma que vai acontecer. Temos aí o Mi Roboco ou Bokuto Roboco, chame como você quiser, um mangá que faz, não diria sucesso, um mangá que tá na revista, né, não faz tanta diferença. O mangá tá aí, tem as suas oscilações, tá tendo, né, em questão de popularidade, mas acredito que por enquanto a revista não quer se desfazer desse mangá, então vai continuar aí sem muita preocupação. O Noxo City ele tá aí na 11ª posição, sendo um mangá que tem assim, algumas oscilações com respeito a posições. Ele não é um mangá que a revista prioriza tanto em posições altas, então eu acredito que a frequência dele não vai mudar muito. Pode ser que alguma outra semana, mas nada que seja com tanta frequência. Então o mangá tá na sua normalidade, né? Vamos ver o que a revista ainda quer preparar para o mangá pro ano que vem. Temos o Kyoshi-kun, que tá na 10ª posição, mas também é um mangá que acho que tá praticamente aí se estabilizando nessa média. A revista não prioriza posições altas para esse mangá, pelo menos nessas últimas edições foi esse o caso. Então acredito que vai ficar assim por um tempo. Talvez em algum momento ou outro mude, dependendo aí do que o mangá vem apresentar, o que a revista ainda quer com respeito ao mangá. Talvez para divulgar volumes ou alguma coisa assim do tipo. Enquanto o mangá, ele é um mangá mais ou menos, meio de revista, né? Temos a 9ª posição, que é o Delusive Samurai. O mangá vai se encerrar em algum momento, então a minha especulação ainda continua sendo com respeito a será encerrado na mesma leva que o Ort e o Haruka's Mount serão cancelados, fazendo então com que 3 mangás eles saiam. Então logicamente acredito que 3 mangás podem estar chegando. A 8ª posição tivemos o mangá estreando em Tox, que é o Goron Egg, está no seu capítulo 8, e aqui nessa edição ele recebeu uma posição mediana. Eu posso dizer que isso é algo bom? Sinceramente, depende, né? Mangás que muitas vezes começam já em posições medianas para baixo, tenho minhas preocupações. Aqui não foi uma posição tão alta, mas eu não diria também que uma posição tão baixa. É muito difícil a gente analisar, né? Mas eu não coloco tanta fé em Goron Egg. Desde o primeiro capítulo eu falei sobre as questões do que eu acho. Inclusive fiz um vídeo falando sobre isso. Dá uma passada lá depois de terminar o vídeo. Eu vou ver se eu deixo até no final aí o vídeo pra você tá dando uma olhada. Então, Goron Egg é um mangá que eu não coloco nenhum pingo de fé de permanência da revista. Muita gente reclama realmente do mangá. Talvez muita gente goste, né? Eu acho que tem algumas pessoas que realmente gostam, que é impossível 100% das pessoas odiarem. Porque senão realmente o negócio seria muito feio. Mas eu não coloco fé que esse mangá vai sobreviver. Talvez a revista já possa até se desfazer dele numa próxima leva, mas aí não tem como a gente ter certeza, né? Por enquanto vamos ver se o mangá ele vai realmente ser um grande desastre mesmo, ou terá pelo menos um mínimo de chance de permanência. O Ao no Haku ele ficou na 7ª posição. Aqui a revista tá mantendo o mangá em posições mais baixas, né? Nessas últimas edições vem acontecendo isso. Então não sei como é que é a estratégia da Jump exatamente por conta disso, porque até o Kagurabat vem recebido uma média de posições um pouco mais baixa em alguma frequência. Lógico, não toda semana, né? Mas tem esses acontecimentos aí. Talvez o que eu acho é que agora a revista ela quer tentar outras coisas, né? Jogar alguns outros mangás para cima, que é o Summer Hats,
Tem o It, que vem recebendo bastante posições altas. O Shinobi Goto, ele com alguma frequência também recebe posições altas. Então acho que a revista, ela jogou alguns mangás medianos, vamos dizer assim, ou promissores para cima, e aqueles mangás que já estão bastante estabelecidos, desceu um pouquinho, quem sabe até jogar para baixo, chame a atenção do público para as últimas posições, dando assim atenção para aqueles outros mangás que estão lá por baixo. A Ono Hako é um mangá bastante popular, essa posição não tira em nada o grande sucesso que a obra tem. Então vejamos se esse ano, 2026, alguma coisa pode acontecer, porque pode ser que seja um ano decisivo de encerramento para a obra. Então vejamos o que a obra ainda pode apresentar. A sexta posição é o Kagurabachi. Eu falei sobre ele, a questão de posições, né? E fica a mesma situação. Ono Hako e Kagurabachi, por mais que os mangás tenham opostas completamente diferentes, eles estão tendo tratamento praticamente iguais, né, nas posições em toques. A quinta posição é o Witchwatch, com o mangá avançando a sua história, desenvolvendo sem muita preocupação, sem muito o que falar, então vamos só passar adiante. E temos o Shinobi Goto abrindo aí um arco novo depois de um arco bem frenético. Agora o mangá, ele tá indo para um outro rumo aí. Vamos ver o que o autor ainda quer preparar ainda, os autores, né, querem preparar ainda pra gente. Abrindo a terceira posição, temos o Summoner Hearts, e aqui é uma situação bem interessante, porque o Summoner Hearts, ele vem se destacado muito bem, ele vem chamando bastante atenção desses primeiros capítulos, é lógico, ele começou, de certa forma, com um público um pouco dividido, né. Muita gente gostava da história, muita gente gostava dos protagonistas, mas algumas questões da história, do enredo, e enfim, algumas pessoas acharam que poderiam melhorar um pouco mais. Hoje eu vejo que as coisas melhoraram um pouco mais. Então, talvez o Summoner Hearts, ele tá conquistando o público, tá chamando a atenção. Eu tô realmente muito curioso para ver como é que serão as vendas desse mangá. Se ele será grande, né, ou será mediano, pelo menos. A minha aposta é que o mangá pode sim, ele tem potencial para vender, estrear com mais de 10 mil no seu primeiro mês de vendas do volume 1, né? Eu chutaria aqui que entre 10 a 15 mil o mangá pode fechar o primeiro mês. Eu acho que poderia ser algo bom, pelo menos mínimo aí para começar. Então, vamos ver se ele vai ter esse potencial. Tudo vai depender agora das vendas do volume, né? Tudo isso eu vou estar falando aqui no canal, vou deixar vocês cientes de tudo e novidades sobre Summoner Hearts, principalmente Summoner Hearts, né? Que é um mangá que vem se destacando um pouquinho entre esses lançamentos. Estaremos aí de olho. A segunda posição é o Sakamoto Days, um mangá que logo vai se encerrar. Ele é um outro que para 2026 é um ano decisivo, porque provavelmente não vai escapar de um encerramento. A obra já entregou tudo que tinha que entregar, já fez o seu sucesso, já fez aí a sua festa, vamos dizer assim, né? E agora o autor só tá preparando um final. Eu fico triste porque Sakamoto Days, apesar dele ter feito sucesso, e é indiscutível isso, Sakamoto Days é um sucesso, fez sucesso, eu fico triste porque ele nunca foi visto como um mangá extremamente popular. Como realmente mangás da Jump, normalmente eles têm com mangás populares, né? Ele não chegou a níveis como o de Boku no Hero, não chegou a níveis como o de Haikyuu, não chegou a níveis como Neverland, nem como o Dr. Stone, que era um mangá de certa forma, era popular, mas ele não era visto como um mangá, nunca foi visto como um pilar assim da revista, né? Então Sakamoto Days, ele nunca foi esses níveis, e eu fico triste por isso. Sakamoto Days, eu acho que ele poderia ter entregado mais em questão de popularidade, mas talvez a geração que ele chegou não foi a geração que realmente deu a devida atenção para esse mangá. Pelo menos o mangá fez sucesso, mas e vai se encerrar ainda como um mangá popular da revista, né? Como um destaque principal. A primeira posição agora temos o Madame Witch, que é um dessas novas gerações que vem se destacando muito bem. A revista dá uma atenção extremamente alta, mas acredito que para o próximo ano isso pode baixar um pouco mais as posições, né? Eu acho que não vai ser com tanta frequência as primeiras posições. Vejamos como é que será, né? Tenho esse pensamento aí também. A próxima edição será uma edição dupla, que terá como destaque principal o One Piece. Lógico, a capa sempre é os protagonistas, né? Mas sempre temos aí um mangá que recebe painel duplo, no caso o One Piece dessa vez. Normalmente sempre o One Piece, lógico, não toda vez, mas na maioria das vezes sim. Temos as páginas coloridas para o Ao no Hako, para o Kyoshikun e para um one shot. Isso fica para a próxima edição. Sei que os vídeos aqui da Shonen Jump estão atrasados, pelo menos uma semana. Estaremos voltando ao normal aí. É que você tenha paciência e fica aqui no canal, porque tudo e qualquer novidade vai estar saindo aqui. É isso. A gente está se vendo no próximo vídeo.